O esporte é parte essencial da vida dos seres humanos. Por esse motivo, todos devem ter oportunidades para desenvolver essa prática. A acessibilidade ao esporte para deficientes sempre foi um problema a ser combatido, pois em grande parte dos casos, essas pessoas acabam não praticando atividades físicas. Isso se deve não pela impossibilidade física, mas sim pela falta de meios adaptativos que permitam com que esses deficientes físicos usufruam dos benefícios da prática esportiva. O nosso trabalho vai apresentar os esportes de canoagem, tênis de mesa em cadeira de rodas, tiro esportivo e ciclismo de pista. Espero que vocês gostem. A Paraolimpíada é uma competição esportiva que possui a mesma estrutura de uma Olimpíada e que se destina aos atletas portadores de algum tipo de deficiência física. O evento surgiu em 1948, na pequena cidade inglesa de Stoke-Mandeville. O médico alemão Ludwig Guttmann, diretor do Centro Nacional Britânico de Traumatismos, que reabilitava soldados feridos da Segunda Guerra Mundial, criou um evento esportivo exclusivamente voltado a deficientes físicos, assim dando início às Paraolimpíadas. A Paraolimpíada tem como objetivos manifestar a paz, a amizade, sobretudo o relacionamento entre os povos, além do espírito olímpico. A canoagem paraolímpica surgiu em 2009, por iniciativa da Federação Internacional da Modalidade Olímpica. O primeiro Mundial do Esporte foi disputado em 2010, em Poznań, na Polônia, e contou com a participação de atletas de 31 países. Desde então, a competição é disputada anualmente. A ICF, Federação Internacional de Canoagem, é a entidade responsável pelo esporte. No Brasil, a modalidade é coordenada pela Confederação Brasileira de Canoagem, CBCA. No esporte, podem competir atletas com deficiência físico-motoras dos dois sexos. A canoagem adaptada, regida pela ICF, é bastante similar à canoagem olímpica, principalmente no quesito da velocidade. As diferenças existem em relação às distâncias percorridas, que são 500 metros e 1000 metros na modalidade olímpica e 200 metros na modalidade paralímpica. Em relação ao número de competidores nas provas, também há diferença. Na canoagem convencional, há possibilidade de provas em dupla ou em quartetos. Na paracanoagem, apenas individual. Ainda existem algumas adaptações essenciais às condições dos para-atletas, visando segurança ou melhora do rendimento. Essas alterações podem ser nos bancos, com a presença de assentos ou encostos diferenciados, ou externas, com gestos e sons também diferenciados. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, que foi na verdade a estreia da modalidade, foram disputadas apenas as provas de caiaque na velocidade de 200 metros. Na modalidade paralímpica, os competidores são classificados de acordo com suas capacidades funcionais em 3 classes. Assim, os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de movimentação dos membros inferiores, superiores e do tronco. Em cada classe, há uma quantidade de pontos mínima e máxima. Esses pontos são obtidos a partir das possibilidades de movimentação dos para-atletas. Quanto maior a numeração, menor a severidade da deficiência. A primeira classe é a KL1, com até 3 pontos obtidos. Ela é caracterizada por competidores com pouca ou nenhuma função de tronco e de pernas, e por isso eles precisam de um assento adaptado no caiaque. Já a classe KL2 tem pontuação entre 4 e 7 pontos. Ela destina-se àqueles que apresentam função parcial de tronco e de pernas, mas precisam de uma adaptação na forma de apoio para as costas. A última classe é a KL3, que fica entre 9 e 8 pontos. Ela é composta por atletas com função parcial de tronco e pernas, sem necessidade de assento ou encosto, capazes de utilizar suas pernas ou suas próteses. Os competidores ainda são separados por gênero. Assim, no total, são 3 classes femininas e 3 masculinas. No Brasil, o principal representante da paracanoagem é o atleta Luiz Carlos Cardoso. Quando tinha 25 anos, Luiz descobriu que um parasita havia se alojado em sua medula e assim perdeu os movimentos dos membros inferiores. Por causa de sua fisioterapia, ele começou a praticar o esporte e logo se tornou um dos destaques do país. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, ele conseguiu o 4º lugar da modalidade e em 2019 ganhou o prêmio de melhor atleta de paracanoagem brasileiro pelo Comitê Olímpico do país. Para uma conclusão,
Pode-se dizer que a canoagem adaptada, por ser uma modalidade recente, ainda não é uma das mais inclusivas quando você pensa em deficiências. Atualmente apenas pessoas com deficiência física motora praticam ela oficialmente. A expectativa é que com o passar do tempo a sua popularidade aumente e outras deficiências sejam incluídas na prática da modalidade. Conceitos. O tênis de mesa e cadeira de rodas consiste em integrar as pessoas com algum tipo de deficiência motora de volta à sociedade. Este também é um dos esportes paralímpicos mais antigos de todos. Como ideia de inclusão, participam atletas do sexo masculino e feminino, com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. Também há adaptações nos jogos, já que os jogadores cadeirantes podem alterar um pouco as suas cadeiras de rodas de forma a se sentirem mais confortáveis quando jogam, não havendo grandes regulamentações para isso. O tênis de mesa para cadeirantes foi reconhecido oficialmente e mundialmente em 1960. Nessa primeira edição, os jogos contaram com a participação de atletas, homens e mulheres, na modalidade individual ou em dupla. Ele é considerado um esporte tradicional paralímpico por ser disputado desde o começo das Paralimpíadas. Nesta modalidade, o Brasil foi representado a primeira vez nos Jogos de 1996 em Atlanta. As competições podem ser individuais ou em dupla, sendo masculina ou feminina. Os atletas cadeirantes são divididos nas categorias TT1, TT2, TT3, TT4 e TT5. Nessa classificação, quanto menor é o número correspondente à categoria, maior é o nível de deficiência do atleta. As partidas são definidas pelo melhor de 5 sets, com 11 pontos cada set. Em um empate de 10 a 10 pontos, a partida continua até um dos atletas marcarem 2 pontos de vantagem. O tênis de mesa para cadeirantes apresenta regras semelhantes ao tênis de mesa padrão, contando com as adaptações necessárias em função da deficiência dos atletas. As cadeiras de rodas devem ter pelo menos 2 rodas grandes e uma pequena. Almofadas e encostos são limitados a 15 cm cada um, cada atleta usando no máximo 2 desses. E nenhuma parte do corpo acima dos joelhos pode estar fixada na cadeira, pois poderia conferir mais equilíbrio ao atleta, sendo uma vantagem em cima do adversário. Sobre alguns atletas, a seleção brasileira fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos em 1988, em Seul, com Keiki Shimomaebara, Mário Lúcio Câmara Pires e Paulo Fernandes Marinho completando o time. Em Pequim, 2008, o Helder Camargo Knaff e Luiz Algacir conquistaram a medalha de prata na disputa de duplas categoria C3. E Israel Stroh faturou a medalha de prata na categoria C7. O tiro esportivo somente começou a ser praticado nos Jogos Paralímpicos em 1976 em Toronto. Ele somente era praticado por homens. Já em 1980, na Holanda, durante os Jogos de Arnhem, ele também foi praticado por mulheres e também teve provas mistas. Em 1984, as provas femininas deixaram de existir e em sua substituição ficaram os jogos mistos. Depois, em 1992, as provas femininas voltaram a existir, só que no lugar dos jogos mistos. E somente em 1996, nos Jogos de Atlanta, que os 3 tipos de prova começaram a coexistir. O tiro esportivo só chegou ao Brasil em 1997, onde ele era praticado em um centro de reabilitação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, onde só policiais feridos podiam praticar. O esporte pode ser praticado por amputados, paralisados cerebrais, lesados medulares, entre outras deficiências físicas. Esse esporte necessita de muita precisão e controle. Ele é composto por 2 fases. E só passa para a segunda fase o atleta que ele atira com maior precisão e fica entre os primeiros colocados na somatória de pontos. Esse esporte tem 2 classificações, SH1, que são atiradores de pistola e rifle que não precisam de suporte para arma, e SH2, que são atiradores que necessitam do suporte pois não aguentam o peso da arma. O esporte pode ser separado em 3 modalidades: carabina, pistola e tiro ao prato. Na carabina, tem uma parte que é 3 posições, que pode ser praticada pelos homens e mulheres. O alvo fica a 50 metros do competidor, que se posiciona de 3 formas distintas: de pé, ajoelhado e deitado. Os homens têm direito a 40 tiros e as mulheres a 20. Ainda na carabina tem o pequeno calibre, onde ele é praticado deitado pelos homens e os alvos se situam a 50 metros do competidor.
e eles têm direito a 60 tiros. E também tem a carabina de ar, que pode ser praticada pelos homens e mulheres. Geralmente é de ar comprimido ou de dióxido de carbono, e o competidor fica em pé a 10 metros do alvo. Os homens têm direito a 60 tiros e as mulheres a 40. Já na pistola tem o alvo móvel, onde a prova tem as fases lenta e rápida. O alvo visível é um prato de 11 cm de diâmetro. São duas fases de 5 segundos. São disparados 30 tiros em cada fase. Tem também a pistola livre, em que com apenas uma mão o competidor atira. Ele tem 6 séries de 60 tiros e o alvo fica a 50 metros de distância. Pistola de ar, que é utilizada armas de ar comprimido a 10 metros de distância e é igual à pistola livre. O tiro rápido masculino, onde o competidor fica a 25 metros de distância, com uma pistola que pode receber 5 tiros, e ele tem direito a 60 tiros em duas fases de 30. E o tiro rápido feminino, o competidor fica a 25 metros e a pistola tem capacidade para 5 tiros, então são 6 séries de 5 tiros. Tiro ao prato encontra-se o skit, onde o vencedor é aquele que acerta o maior número de pratos atirados de casas alta e baixa. A fossa olímpica, onde o atirador precisa acertar um prato e tem 2 tiros para isso. E a fossa dublê, que são 2 pratos que o competidor precisa acertar com apenas 2 tiros. Débora da Silva Rodrigues Campos é um exemplo de superação. Aos 12 anos, após um atropelamento e algumas complicações, ela teve sua perna direita amputada. Durante o período de recuperação, ela brincava com uma arma de chuminho, mas após algum tempo parou. Então, ela só voltou a praticar em 2009, após saber que um amigo também praticava o esporte. Ela é uma competidora da classe SH1, que não precisa de apoio para a arma. Após alguns meses de treino, ela conseguiu a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. E ela também conseguiu prata na pistola de ar de 10 metros nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Ciclismo de pista é uma modalidade paraolímpica destinada a atletas com paralisia cerebral, deficiência visual, amputados ou lesionados medularmente, cadeirantes e pode ser praticado por ambos os sexos. Além disso, esse esporte é praticado em pistas ou estradas e as bicicletas são chamadas de tandem. O ciclismo de pista surgiu na década de 1980. Nessa época, apenas os deficientes visuais praticavam esse esporte. Na Paralimpíada de Nova York, houve a participação de paralisados cerebrais e amputados. Isso depois do seu surgimento. Mas só em Atlanta, no ano de 1996, que surgiu o ciclismo de pista, e a avaliação ficou mais específica sobre quais tipos de deficiência participariam dessa modalidade. Cada evento dessa modalidade existe um tipo de competição. Tem-se o pursuit, que é a perseguição, o sprint, que é a competição individual por equipe, e a contrarrelógio, na qual os competidores disputam para ver quem faz o menor tempo e assim vencer a competição. As regras são as mesmas do ciclismo convencional, somente com pequenas alterações relativas à segurança. Elas seguem as normas da União Internacional do Ciclismo, a UCI. As bicicletas podem ser de modelos convencionais ou triciclos para paralisados cerebrais, seguindo o grau de lesão. O ciclista cego compete em uma bicicleta dupla, conhecida como tandem, e os cadeirantes usam a bicicleta handcycle. As classes de ciclistas são definidas de acordo com o tipo de bicicleta que o atleta usa. Assim, tem-se H1 a H5, que se refere às handbike, T1 a T2, que se refere aos triciclos, C1 a C5, que se refere às bicicletas convencionais, e o tandem utilizado por deficientes visuais. Exemplos de atletas que praticam esse esporte tem-se Lauro César Chaman, do Brasil, Francesca Porcelato, da Itália, e Alistair Donovan, da Austrália. Diante do que foi exposto, é possível perceber que os esportes paralímpicos apresentados, bem como todos os outros, são de extrema importância para a inclusão social e quebra do preconceito, pois além de beneficiar os competidores, também servem de inspiração para outros deficientes físicos e ainda atuam como um incentivo na prática de esporte. Portanto, é imprescindível que haja maior propagação dessas modalidades no meio social, permitindo
que se tornem mais acessíveis e inclusos para todos.